Quantas vezes você assistiu um filme e se emocionou? Foram raríssimas as vezes que eu chorei em relação a um filme. A grande maioria dos filmes que eu assisti que eu chorei foi em relação à crueldade que já fizeram com o ser humano. Por exemplo, o Massacre de Rosewood. Filme totalmente impactante, totalmente demente do ponto de vista que o ser humano era capaz de fazer alguma coisa dessa. E hoje eu tô aqui para falar de um filme que eu acabei de chorar um monte. Nunca tinha me identificado tanto com um personagem igual o filme Greater, que conta a história de Brandon Bosworth. O que tem de interessante nessa história? A moral dessa história, eu vou fazer um baita spoiler aqui. O tema principal dele é fé e propósito. Cleverson, mas você vai falar sobre isso? O que acontece? Nesse filme, apesar de todas as adversidades, ele tinha um sonho. O Brandon tinha um sonho. E esse sonho era se tornar um jogador da NFL. Só que ele era muito acima do peso. Tipo eu. Nem tanto assim. Quer dizer, da parte dele. Opa! Na verdade, o que aconteceu? Ninguém acreditava nele. Ninguém acreditou nele, nem o irmão dele. Quem acreditava nele, na verdade, tinha gente que acreditava nele, foi um treinador que ficou condoído com a situação que ele estava passando e incentivou. Olha aí, a figura do mentor, né? E a mãe dele sempre acreditou nele. E acreditava que tudo com fé era a base para chegar a algum lugar. Então ele se determinou, ele colocou na cabeça que o que importava para ele era atingir aquele sonho de ser, a princípio, um jogador de universidade. E ele foi atrás. E adivinha? Não foi de primeira que aconteceu. Ele passou por várias dificuldades. E todas as vezes que ele encontrava uma das dificuldades, ele conseguia dar a volta por cima. Como? Com uma fé inabalável, uma fé nele mesmo, que ele ia conseguir. Ele escutava o seu mentor do momento e colocava na cabeça que o que importava era aquilo que ele tinha falado. Todo o restante era inútil para ele. E assim ele perseguiu o sonho dele. Ele foi atrás até conseguir chegar no primeiro item, que era se tornar um jogador na universidade. Quando ele chegou lá, ele passou por mais dificuldade ainda. O treinador, ele não entrou na universidade através de uma bolsa escolar. A mãe dele vendeu tudo que tinha porque acreditava no sonho dele e ele foi atrás. Ele chegou lá pesando muito, muito mesmo. Porque o treinador dele falou: olha, você, para jogar na posição que você quer, você tem que pesar pelo menos 300 pounds, que eles falam ali assim. Eu não lembro quanto que dá isso em quilos. E ele tinha apenas 245. E a altura dele não ajudava para ele ser um grande jogador. E o que aconteceu? Ele conseguiu chegar nesse peso. Mas como que ele fez isso? Em pouquíssimos meses ele engordou, comeu feito não sei o que. E chegou nesse ponto. Ele conseguiu bater o peso. Só que o que adiantava o peso se ele não tinha a técnica e não tinha a força? Porque era pura gordura. O treinador incentivou ele mais uma vez, dizendo que ele não ia conseguir se tornar um jogador, a menos que ele perdesse todo aquele peso. Na verdade, o que aconteceu? O treinador xingou ele, falou que ele não servia para aquilo. Tem gente que nasceu para coisa e tem gente que não nasceu. Só esforço às vezes não ajuda. E o que ele colocou na cabeça? Todo o restante ele ignorou. Ele colocou na cabeça que com o esforço ele ia conseguir. E ele foi atrás e conseguiu. Por que eu chorei tanto? Eu me identifiquei pela questão que ele se tornou um exemplo. E eu tenho o meu propósito de me tornar um exemplo de como deve ser vivida a vida. Como assim? Viver a vida de forma plena. Aquilo que eu falo, eu continuo, eu sigo, eu tenho esse comportamento, eu tenho essas atitudes, eu não falo por falar. Pelo menos tento. Se porventura eu faço alguma coisa, falo alguma coisa que não condiz com a minha índole, e uma pessoa percebe e ela fala, eu absorvo, entendo o que está acontecendo, duvido, critico e determino o que é realmente importante do que essa pessoa falou para mim ser congruente com tudo que eu falo. Hoje eu vim aqui dar um spoiler de um filme para você e eu acredito muito na fé
do próprio ser humano, enquanto ele acredita nele mesmo. Se ele chega num determinado ponto e ele não consegue mais acreditar nele mesmo, acredite num ser superior, seja ele Deus, Jesus, em Jeová, quem quer que você acredite, porque todo ser humano, ele é um ser humano. O que acontece? Ele faz parte de um conjunto, do todo. É assim que eu acredito na vida. Você está aqui por um propósito, nem que seja para ensinar alguém ou aprender alguma coisa para a tua alma, para todo o teu ser. E a partir disso, quanto mais você compartilhar esse conhecimento que você agregou, melhor o mundo se tornará. E qual é o seu propósito? Você acredita que tem algum? Em que momento você começou a acreditar? Nesse filme, o irmão dele é quem conta a história do filme de certa forma. E ele tinha deixado de acreditar há muito tempo. E no final ele consegue acreditar na capacidade do ser humano de se tornar ainda melhor. Se você acredita que isso é relevante para a sua vida, que tal compartilhar com os outros? Faça a sua parte. Deixe o seu comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo ou simplesmente odiou. Claro, se você fez um spoiler lazarento, eu nunca vou querer assistir esse filme porque você contou praticamente todo ele. Fique à vontade. Agora, eu acredito que esse filme pode fazer a diferença na vida de cada pessoa, conforme ele enxergar, conforme ele quiser acreditar. Tudo depende do ponto de vista que você está olhando. Eu olhei do ponto de vista da própria pessoa. Ele é baseado em uma história real. Então não é apenas um filme. Um abraço e até o próximo vídeo.